Bom dia, eu sou Márcia Barricchio, professora universitária da Faculdade de Medicina de Petrópolis, em Unifase, e agradeço em primeiro lugar à comunidade franciscana pelo convite para poder falar um pouquinho daquilo que eu estudo e que talvez possa vir a colaborar com as pessoas nesse período de pandemia, né? Então, o que é que a gente estuda, com o que é que a gente trabalha? Eu trabalho com saúde ambiental. O que é a saúde ambiental? Saúde ambiental é um ramo da saúde pública e vai desde do controle da água, do saneamento, dos dados para poder levar a melhoria à população, as condições de saneamento básico, até outras investigações ambientais. E nesse ambiental entra a questão dos povos, entra a questão do ambiente, meio ambiente, e entra a questão da saúde espiritual. Esse conceito da saúde espiritual é um conceito leigo. Não sou teóloga, sou médica e trabalho com pesquisa. E trabalho hoje em dia muito mais com projetos de retribuição aos povos indígenas, aos povos afrodescendentes, aos povos africanos e aos povos ciganos, às etnias, né? A diversos outros. E com isso, para a gente poder ter um critério, ter uma boa performance respeitosa, né? A gente precisa estar embasado nos princípios de bioética, né? Bioética para os seres humanos, que é uma parte da minha formação pela Escola Nacional de Saúde Pública, Fiocruz. Muito bem. E é por isso que a gente vem conversar com vocês sobre essa questão de saúde e de bem-estar, né? Antigamente, o conceito de saúde era a ausência de doenças ou de males. Depois isso foi evoluindo. Então nós temos o conceito hoje em dia muito mais atrelado ao bem-estar. E é um bem-estar que é dinâmico. Bem-estar físico, mental, nesse mental entra o emocional, né? Bem-estar social, bem-estar ambiental. E até aí, isso em 2005 ficou muito bem estabelecido. E atualmente vem sendo discutida a questão do bem-estar espiritual, da saúde espiritual. Muito bem, tudo isso pertence à saúde ambiental, dependendo do contexto em que você esteja discutindo, que você esteja pesquisando, que você esteja se preocupando para tomar medidas para a promoção à saúde, para resgate e diminuição de doenças, na parte educativa, na parte da autonomia das pessoas e dos povos, né? Na sua autodeterminação. Bem, quando nós estamos pensando nesse bem-estar, né? E aí a gente vai conversar sobre a saúde espiritual, que é o tema que me foi pedido. Eu não vou então utilizar uma definição da Organização Mundial de Saúde, que está ainda discutindo sobre isso, está refletindo sobre isso. Por quê? Porque o conceito leigo do bem-estar espiritual, ele é um pouco diferente de um conceito religioso, de um conceito teológico. Talvez até coincida com o conceito teológico em alguns aspectos. E quando a gente define isso, tem que ser muito cuidadoso para não ferir a religião, as crenças das outras pessoas, né? As religiões das outras pessoas e dos outros povos. Então, eu não vou
conversar com vocês sobre o prisma da Organização Mundial de Saúde, mas sob uma norma regulamentadora que nós temos aqui no Brasil, mas que passa por vários outros países e que está em acordo com as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, que são as normas de bioética das relações entre os seres humanos. Por quê? A ética é aquilo que a gente tem dentro de casa, no nosso dia a dia. Você aprende a ser ético dentro de casa com a sua família, que é o núcleo da sociedade. E é um núcleo que precisa ser preservado. Bem, a bioética, ela regula determinadas discussões, né? Início da vida, final da vida, finalidade da vida, o telos, enfim, sentido, significado, o respeito, o relativismo cultural, o respeito de acordo com os povos. E por causa disso, né, trazido muito pelos povos indígenas, e isso começou a ser discutido há muitos anos atrás, por causa da questão do sangue Yanomami, dos Yanomamis que estavam lá escondidos no interior da floresta, e pesquisadores foram lá e fizeram um rastreio, que é uma coisa importante, louvável, porém levaram o sangue dos Yanomamis para estudos genéticos. E ali gerou-se um grave conflito de valores, conflito de princípios espirituais para aquele povo. Porque para eles era necessário que o sangue que saísse deles voltasse para a terra. E não havia voltado para a terra. Então eles entraram em um sofrimento psíquico ao longo de 20, 25 anos, quando por medidas judiciais esse sangue retornou e eles puderam fazer a sua celebração, o seu retorno e se sentiram cumprindo a sua missão perante a sua organização social e espiritual. Por que eu estou contando isso? Estou contando porque, a partir disso, começaram a ser estabelecidas normas e leis onde esses valores e esses princípios dos povos precisam ser respeitados. Então, nós temos o desenvolvimento da noção de saúde espiritual a partir dos povos indígenas. Porque determinados povos, determinadas etnias, um representante deles, um elemento deles já representa todo o povo. Tanto é que a gente normalmente fala, ele é indígena, então ele é tucano, ele é guarani, enfim, ele já representa todo o seu povo. Então vem o conceito leigo de saúde espiritual. Qual será? Que é o conceito do indivíduo estar bem consigo mesmo, de acordo com seus princípios e valores, estar bem com a sensação, mantendo a sua sensação de pertencimento na sociedade e de realização nessa sociedade. Por que eu estou falando isso? Será que nós vivemos assim? Será que nós temos uma sensação de inteireza com a gente mesmo, de bem-estar com a gente mesmo, de progressiva realização com a gente mesmo, né? Em sociedade, nos diversos segmentos sociais, nas diversas atividades sociais, né? Será que nós cumprimos a nossa missão, já que cada um tem o seu papel na sociedade, né? Então eu questiono isso com vocês porque talvez nós estejamos falando a mesma coisa sob prismas diferentes, não é? Quando você fala amar ao próximo como a si mesmo, eu acho que nesse como amar, né? Como amar a si mesmo, como amar ao próximo, como estar em comunhão com Deus, isso faz com que a gente
estabeleça critérios, princípios, valores, porém critérios, né? E prioridades. Chegando agora para o momento atual, de pandemia, né? As sociedades precisaram parar, precisaram pensar, estão precisando ser criativas para que se possa recomeçar e que se possa recomeçar com algum aprendizado perante tudo isso, perante tantas mortes, perante tanta parada de trabalho, de renda, mas redescobrindo um período onde muitos redescobriram o convívio familiar. Então, nessa pequenina mensagem que vim deixar para vocês, entendo como uma medida muito saudável, muito salutar, que cada um de nós estabeleça quais são os seus valores, quais são os seus princípios e quais são as suas prioridades. Qual é a sua prioridade na vida? Porque, como a gente falou, cada grupamento social tem um papel e compõe essa beleza, essa diversidade, essa riqueza, né? Onde um aprende com o outro, onde a gente troca, onde a gente se respeita. Se ainda não se respeita, está na hora de aprender a se respeitar. E a morte, ela traz muito esse limite. Nesse aspecto, a pandemia, ela serve para um mergulho, porque ela superficializou uma coisa que todos nós estamos expostos, mas a gente normalmente não pensa, né? Nesse ciclo lindo do dia e da noite, nós temos inúmeros momentos para agradecermos a vida, agradecermos a saúde, a paz de espírito, a família, o trabalho, os objetivos no bem com bondade. E nós temos também, nesse momento de descanso, de refazimento, também um momento de apaziguar a mente, né? E de recolhimento, onde a gente separa o que é do outro e fica com aquilo que é da nossa essência. Muito bem. A qualquer momento, a vida, ela é um presente, ela é uma dádiva, ela é um milagre. E a qualquer momento, essa vida ela pode se esvair, porque, como popularmente se diz, para morrer basta estar vivo, né? Então, e se hoje a gente morresse? A gente iria em paz? A gente estaria em paz com a gente mesmo? A gente cumpriu os objetivos, a gente realizou, a gente acertou, errou, mas cresceu perante o olhar do Pai? A gente olhou acertou perante o olhar da nossa família, né? Dos nossos segmentos menores, os amigos, trabalho, enfim, perante a natureza. Então, nós temos, a qualquer momento, a gente pode partir daqui, por vários motivos. Você não precisa estar doente, você pode fazer uma arritmia cardíaca por algum motivo e seguir. Você pode sofrer um acidente. Mas, atualmente, nós convivemos com a questão da Covid. Então, a gente lamenta todas essas mortes, esses falecimentos, uma doença que a gente não conhece ainda direito, mas isso é um chamado para que a gente possa não estar na mesma frequência viral do parasitismo viral, que a gente possa estar na frequência da realização, porque um dia todos nós vamos partir, vamos seguir.
né? Se vai acabar, se não vai acabar, isso não me cabe. O que me cabe é falar do hoje, do presente, do aqui e do agora. Esse aqui e agora, não tem uma coisa maior ou menor. Tem aquilo que é agora que você foi chamado a contribuir. Então, se ali é para fazer a comida para sua família, maravilhoso. Puxa, que bom, eu tenho uma família. Puxa, que bom, eu tenho alimento. Puxa, que bom, eu tenho saúde, que eu posso engolir água, que eu posso saborear um alimento, né? E absorver um nutriente. Enfim, nós temos inúmeros motivos para agradecermos e para utilizarmos bem a nossa inteligência, utilizarmos de uma forma construtiva, utilizarmos de uma forma conectiva, de uma forma criativa, né? Isso é saúde. Então, assim, esse é um momento onde a gente precisa muito dessa noção de prioridade, do que é prioridade para a nossa vida, mas também de uma outra noção, que é a verdadeira solidariedade. A solidariedade não é a mesma coisa que a caridade. A caridade é uma coisa assim, eu tenho e eu te dou. A solidariedade, ela implica não só no desenvolvimento do afeto, onde duas pessoas ou mais, um grupo, está trocando afeto, mas ela é uma via de duas mãos, vai e volta. Então você está numa interação dinâmica, numa interação saudável. E essa interação, ela precisa não só ter coerência com aquilo que você compreende da vida, com aquilo que você tem ligado à sua fé, mas ela precisa ter consistência através de atitudes, né? Então, atitudes consistentes, atitudes verdadeiras, atitudes no mundo real, né? Então, aqui a gente trabalha pelo mundo melhor. Imagino que seja essa a proposta da sabedoria maior, não importa o nome que você dê, para gente aqui na vida, para justificar o sentido da nossa vida e o significado das nossas vidas. Então, que a gente possa naturalmente, pelo afeto, né? Porque o sentimento, ele é uma coisa elevada, ele eleva o nosso campo energético, a nossa energia vital, e ele promove a secreção de neurosubstâncias que vão trazer sensação de bem-estar ao nosso corpo físico, e algumas até ativam o metabolismo e ativam a resistência, né? Nem sempre é a imunidade no sentido de memória, no seu sentido clássico, mas no sentido de condição de respostas favoráveis perante as adversidades, né? Ficando menos doente. Além disso, tem a questão do movimento. O movimento em si, ele é muito salutar. Então, procure se movimentar. Se puder, faça um exercício físico. Além da questão mental, você precisa cuidar desse corpo, dessa sua casa, desse seu templo, né? E além da boa hidratação, do raio de sol, né? Do contato com a natureza. Muitas vezes trabalhar mexendo com plantas, com a terra, com as flores. Então, buscar caminhos saudáveis, buscar fazer o tempo. Essa é a nossa autonomia, fazer o tempo, ter o discernimento e estabelecer quais são as prioridades da nossa vida. Esse é o grande aprendizado. Enquanto isso, autoridades, outros pesquisadores estão buscando vacinas, medicamentos, tudo mais. Mas tem uma coisa que é nossa, que é a nossa responsabilidade enquanto seres da criação, enquanto seres pensantes, e mais do que pensantes, né, conscientes, sensíveis e conscientes perante a criação.
Então, não haverá maior gesto de gratidão do que cuidar da nossa saúde, cuidar da saúde e do afeto, e do contato, e do redimensionamento, esse crescimento interior da família. E respeitando as outras famílias, né? Não importa se elas não são do mesmo credo que a gente. Saúde espiritual é uma coisa interior, é uma coisa de respeito. Eu não tenho que ser o melhor amigo, mas eu não tenho que invadir, né? Não tenho que desrespeitar. Então, assim, é muito importante nesse momento em que foi solicitado até o cessar-fogo. Parem de guerrear, parem de comprometer a vida em todos os seus sentidos, em todos os seus aspectos. Isso, não, guerrear não é só você jogar uma bomba ou lesar as pessoas, invadir um país. Pare de guerrear no seu dia a dia, pare de rivalizar, pare de cobiçar o que é do outro. Cada um tem a sua parte e nós temos todos os elementos a partir da vontade, da força de vontade do espírito para prosseguirmos, para vencermos, para lidarmos com as adversidades. Então, desculpe se eu me estendi, mas nós podemos ir por diversos caminhos. Por causa da minha profissão, eu vou por esse caminho da bioética. Mas a cidadania, o ser cidadão e ser um cidadão universal implica nesse sentimento de amor, a gente se empenhar em realmente viver o primeiro mandamento e olhar todos aqueles que são considerados sãos, saudáveis, sadios, né? Eles não ficaram fazendo proselitismo, eles trabalharam, né? Eu fui convidada pela comunidade franciscana, né? Olha tudo que Clara fez, olha tudo que Francisco fez, olha o papel do leigo participando disso tudo. Uma proposta super arrojada, e é isso mesmo, isso é saúde espiritual. Então, a gente não vai conseguir resolver os macro problemas do mundo, porque são para aquelas pessoas que estão na missão macro. Mas essas pessoas que estão na missão macro, nós estamos dando esse suporte, porque enquanto sociedade a gente vai buscar viver essa compreensão e desenvolver essa sabedoria, né? Não ter tempo para aquilo que não edifica, ter tempo para aquilo que constrói, sempre, para aquilo que auxilia, sempre, para aquilo que é a verdadeira expressão do afeto e que, na verdade, embora você esteja muitas vezes fazendo para o outro, que a gente tenha humildade para reconhecer que a oportunidade é nossa. Nós somos um grãozinho de areia no meio desse universo. Então, se aquela pessoa não receber ajuda por nosso intermédio, ela vai receber por intermédio de outro. E ela dali vai se reerguer e vai seguir em frente. Ninguém necessariamente depende tanto da gente, né? Nem mesmo a nossa família. Mas se a gente puder fazer, cumprir a nossa parte, entender a belíssima, a sublime oportunidade de viver bem, de colaborar, de desenvolver um ser humano para a vida, a gente vai ter muito que agradecer e a gente vai se sentir muito saudável, muito grato. E se a gente está realizado, a gente entende que se teve aquela mínima parcela que a gente construiu, o resto tem muito mais que a gente não domina, que a gente não tem poder, que a gente não tem... autoridade tem, mas que a gente não tem como mudar. Então, aquilo que a gente não consegue mudar, né, a gente se entrega
Se entrega a Deus. Entrega a Deus e faz o crescimento. Entrega a Deus e dá a sua parte. Não é uma troca, não é uma barganha. É um profundo sentido de realização. Na hora que vocês estiverem com esse profundo sentido de realização e reconhecerem que o sagrado está no dia a dia, está naquela gota de água que você bebe, está naquele raio de sol que você toma, está naquele horário de trabalho que você tem e graças a Deus você sustenta a sua família, que está nas reformas que você pode fazer dentro de você, ao seu redor, no sentido de uma colaboração gentil, você vai ter uma fé na vida, uma confiança, e vai ter esse desapego, porque também tudo passa. Entrega para Deus, entrega a sua vida para Deus, entrega da forma que você conceber. Mas eu tenho a impressão que o Papai do Céu vai ficar muito feliz com a gente se a gente fizer o que nos é devido, no local que nos é devido, onde nós fomos chamados, né? E que coincide com o que a Organização Mundial de Saúde fala, né? Pensar global e agir local. Não adianta eu fazer 300 movimentos se eu não fizer dentro de mim, se eu não fizer na minha casa, se eu não fizer na minha família, se eu não fizer no meu local pequeno de atuação. Mas aquele é um núcleo forte. É um núcleo forte porque ele é verdadeiro, porque ele é leal, porque ele tem o seu funcionamento próprio. Você não tem que ficar cobiçando, não tem que ficar competindo, não tem que ficar se comparando. O do outro é do outro, é o caminho dele, você não sabe as histórias dele, mas você sabe a sua. Então, cabe a você cuidar dentro da sua autonomia, da sua liberdade de ir e vir, cuidar da sua vida. É só isso. Isso é ter vida. Ficar olhando e cobiçando não é. Isso é viver de uma forma dependente. Essa proposta aqui da saúde espiritual é muito mais arrojada. É de você ser independente e fazer a coevolução, ter o respeito. Por isso eu comecei falando da história dos indígenas, que aparentemente são tão diferentes de nós, mas não são, porque nós somos seres humanos e em essência nós somos iguais. E somos todos frutos da criação. Então, eu espero que tenha de alguma forma contribuído de coração a coração. Não sou a dona da verdade, vim trazer apenas a forma como concebo, a forma que vários concebem e como a gente trabalha, promovendo saúde, educando em saúde e atendendo, fazendo assistência em saúde. Essa é uma mensagem. Não adianta tomar 500 remédios, fármacos, se você não parar de fumar, se você não parar de se drogar, e entender que droga, às vezes a droga está na língua, às vezes a droga está na televisão, enfim. Então você precisa ter o discernimento, a prática do discernimento para estabelecer as suas prioridades de vida, que só você pode definir, porque a vida é sua, não é de mais ninguém. A vida da sua família não é de mais ninguém. Então, construa, leve a sua vida da melhor forma possível e construa. Isso é a instalação do reino de amor, do reino de equidade, de justiça social, arregaçando as mangas, trabalhando pelo bem-estar e pensando no bem-estar de todos. Então, cada pequenino gesto se tornará um gesto grandioso. Então, que vocês tenham muitos minutos grandiosos, planificados, para poderem conviver com aquilo que a gente não pode resolver. Que a gente tem só que esperar e esperar com esperança, a verdadeira, que é ativa, não é passiva. Onde a gente vai transformando a vida e vai ampliando os valores. Que a gente esteja conectado a essa beleza, ao irmão Sol, à irmã Lua,
mas ao nosso irmão mais próximo, seja ele de qualquer reino, vegetal, um animalzinho e principalmente o ser humano. Então, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Paz e bem. Tudo de bom. Muito obrigada.